Muito bem, me deixa abrir aqui a tela. Ah, eu estava pensando em começar a aula resolvendo a lista. Caramba. Saco. É que deu um probleminha aqui. Ok. Então vamos lá. A minha ideia. Vocês fizeram a lista de exercícios? Aqueles 3 exercícios? Fizemos sim. Quer dizer, eu fiz. Você fez? Eu fiz também. Tá. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Tá muito ruim dar aula sem ver a cara de vocês, viu? Porque eu não consigo identificar quem tá aprendendo e quem não tá. Tô quase pedindo para vocês deixarem as câmeras abertas só para eu ficar vendo a cara de vocês de vez em quando. Nossa senhora, como é ruim, viu? Nossa, eu ia se decepcionado um tanto no estado da galera em casa. É verdade, Oi? Zé. Não pede pra ligar a câmera não, Zé. Tem que combinar isso aí antes. Não, Eu então. não vou negar, não. Atrasei aqui, acabei de acordar agora há pouco. Nossa, veio minha cara. A gente vai comendo, Não, assistindo aula. não, o comendo eu acho normal. Isso, nem nas aulas presenciais eu me importo. Mas olha, sinceramente, dar aula só para a tela do computador tem sido é a parte pior disso tudo. O resto vai de boa. Mas não ver o rosto de vocês, nossa, tem me dado uma certa nostalgia agora. Assim, da semana passada para cá que eu fiquei pensando nisso. Acho que vou combinar com vocês para a próxima aula a gente fazer de câmeras abertas. Até porque, honestamente, a reação facial de vocês diz muito para a gente, né? Para o docente. Na hora que a gente olha para a cara, a gente sabe se você entendeu ou não, olhando para o rosto. E essa variável, a gente está sem ela. Então, bom, enfim, foi só um desabafo aqui. Pense na possibilidade de vir para sexta-feira de banho tomado. Vamos lá. Como é que eu faço para saber se uma função é potencial? Como é que eu faço para encontrar uma função potencial? Tem que fazer aquele negócio de a derivada parcial de m em relação a y, a derivada parcial de n em relação a x e as outras duas relações. Aquele lá é o teste para saber se a função, se o campo é conservativo, certo? Isso. Quer dizer, teoricamente, se o exercício pede para encontrar uma função potencial, é porque ele está assumindo que esse campo é conservativo. Mas é bom testar, né? Só para a gente até poder. Nunca se sabe quando o livro pode errar ou não. Exatamente. E às vezes você fica fazendo exercício desnecessário, né? Então, o teste para saber se o campo é conservativo é, como é que fala? Comparar as funções, eu vou colocar na ordem MN, MP e NP. E aí eu vou comparar as derivadas dessas funções, né? Essas derivadas todas que eu vou comparar precisam ser iguais.
E aí as derivadas aqui vão ser de ordem trocada, né? Então, se eu estou comparando M com N, aqui eu faço em relação a Y, aqui eu faço em relação a X, aqui eu faço em relação a Z, aqui eu faço em relação a X, aqui em Z e aqui em Y, certo? Lembrando que esse cara aqui é M, esse cara aqui é N e esse cara aqui é o P. Então, derivada de M em relação a Y. Quem que vai ser isso aqui? Seno de Z, certo? Derivada de N em relação a X, também. Seno de Z. Então, isso aqui está ok. Agora eu venho aqui. Derivada de M em relação a Z. Derivada de seno cosseno. Isso aqui fica Y cosseno de Z. Derivada de P em relação a X. O X vira 1, sobra Y cosseno de Z. Ou seja, esses dois aqui realmente são iguais. Está satisfeito. Por fim, derivada de N em relação a Z. Derivada de seno cosseno. Certo? Tá. Então, isso aqui fica X ou cosseno, não é cosseno de Z. E a derivada de P em relação a Y, deriva o Y, sobra X cosseno de Z. Ou seja, eles são iguais e o campo de fato é conservativo. Alguma dúvida nisso aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Acho que não. Pelo jeito não. Muito bem. Então, sabendo que o campo é conservativo, né, que esse F, de fato, é conservativo. O que eu tenho? Que efetivamente seja conservativo, então existe uma função do tipo f de x, y, z real, tal que o campo é o gradiente dessa função, né? Essa função é que é conhecida como função potencial. E aí é com base nessa igualdade aqui que a gente vai encontrar quem é essa função aqui, né? E aí o que a gente tem é que, por conta disso aqui, dessa igualdade, a gente sabe que do lado de cá eu tenho m, n e p, e do lado de cá eu tenho o gradiente, que é a derivada parcial de f em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, daqui, a gente tira três equações. A primeira delas é que o m é igual a parcial de x, a parcial de f em relação a x. A segunda equação, que o n é a parcial em relação a y de f. E a terceira equação é que o p é a parcial em relação a z de f. E são essas equações que a gente vai usar para encontrar o f. Ok? Alguém ainda tem alguma dúvida dessa situação até aqui? Ou posso seguir em frente? Pode seguir em frente, professor. Segue em frente. Me digam uma coisa, por qual dessas três equações eu começo? Pela primeira. Eu comecei pela primeira. Tá, mas e se eu quisesse começar pela segunda? Acho que poderia, daí Ou pela terceira? Acho que não tem problema não de começar fora de ordem. Acho que vai dar igual, né?
vai chegar no mesmo final depois, porque cada uma vai seguindo a próxima. Mas não importa, Exa- eu acho que não importa a ordem. Exatamente, não importa. Eu posso começar por qualquer uma delas. Eu vou ter que passar pelas três e, obviamente, fazer as integrais de acordo com cada uma delas, né? Se eu começar pela segunda, eu tenho que começar integrando em y, porque eu tenho a derivada de f em relação a y. Consequentemente, aquela primeira funçãozinha que sobra no final vai ter que depender de x e z. Certo? Então, se a gente pensar nas combinações todas que eu posso fazer disso aqui, eu tenho 6 maneiras diferentes de resolver isso aqui. Eu posso começar pela M, depois pela N e depois pela P, ou posso começar pela M, depois ir para P, depois terminar em N e assim por diante, né? Então, para cada uma delas eu tenho duas opções de continuidade, tendo essas três finais, né? Combinação, 6 possibilidades de resolver esse exercício. Professor, Sim. você não quer fazer, então, de um jeito diferente, então, pra gente ver? Eu posso. Eu fico me perguntando se todo mundo começou pela M, eu não sei o quanto você vai ter como é que eu posso dizer? Porque, assim, uma vez que isso aqui é para você poder corrigir o gabarito, Esse vai ser o gabarito, Zé? Porque daí eu acho melhor você começar pela M, porque a maioria deve ter feito pela M. E daí a gente vai então eu chegar nas acho mesmas equações para poder corrigir. exatamente, isso aqui é o gabarito já. Eu já estou fazendo caprichadinha assim, eu já não estou aguentando fazer mais material, gente, juro por Deus, eu estou virando noite. Então eu já vou fazer, vamos economizar tempo. Ah, então deixa. Tá? A minha sugestão uma vez que todo mundo começou pela M, eu faço pela M até para poder ter o efeito de comparação, você saber se você errou ou não. E depois, a minha sugestão faça de uma outra forma, pelo menos uma forma diferente. Comece por N ou P, né, e faz uma outra ordem só para você sentir essa diferença, porque aí você já sabe qual é o resultado final. Mas se der algum erro, a gente conversa. Tá? Tudo bem? Podemos começar com a equação 1, então? Bom, o que a equação 1 nos diz é que essa derivada é igual a essa função, né? Y seno de z. Às vezes eu vou fazer algumas perguntas e já vou continuar seguindo, porque eu imagino que estejamos todos concordando com o sim da resposta, da pergunta. Mas, por favor, não hesitem em me interromper a qualquer momento, tá bom? Ok. Disso aqui, eu vou procurar a minha função f. Para eu achar essa função f, uma vez que ela está sendo derivada em relação a x, então eu vou ter que integrar isso aqui em x, certo? Quando eu integro isso aqui em x, do lado de cá, eu fico com a integral em relação a x dessa função aqui. Certo? E do outro lado, eu tenho essa função que eu também vou integrar em relação a x. Ok. O que que eu tenho? O que vai me dar isso aqui, então? Do lado de cá, eu tenho a função. E do lado de cá, eu tenho o resultado dessa integral. Como isso aqui tudo é constante, por eu estar integrando em x,
Então, isso aqui se mantém, e a integral de dx é o próprio x. Então, eu tenho isso aqui. Mas, e aí a minha constante de integração tem que depender das outras variáveis, certo? Y e z. O que eu tinha dito lá no começo é que se eu começo, por exemplo, com n, se eu começo por aqui, e eu estou integrando, então, não mais em x, mas em y, essa funçãozinha aqui tem que depender de x e z, certo? Bom, então, eu tenho agora essa equação aqui. E apertado aqui, ó. Eu vou chamar de equação 1. Ok? O que eu faço agora? Quem pode me dizer? Deixa eu apagar isso aqui. Qual é o próximo passo? Agora você pega outra equação. Pode pegar o n igual a derivada parcial de y de f ou p. Tá, então agora a gente usa... Eu vou usar ou a equação 2i ou 3i, certo? Eu imagino que todo mundo tenha seguido... Eu vou usar a equação 2i. Mas eu vou usar essa equação 2i e quem mais? Tem que usar outra... E a equação que você achou? Isso, essa equação 1 aqui. Por que eu tenho que usar essas duas agora? Porque nessa equação aqui, na equação 2i, eu tenho que n, deixa eu colocar aqui, ó. Nessa equação aqui, eu tenho que n é igual a derivada parcial de f em relação a y. Só que agora eu já tenho uma informação prévia de quem é f. Né? E aí, para calcular essa derivada, eu uso essa equação aqui. Então, eu junto essas duas informações para poder fazer o próximo passo. Então, juntando isso aqui tudo, eu tenho que a parcial de f em relação a y vai ser a parcial disso aqui tudo. X, y, seno de z, mais g de yz. Certo? Por enquanto eu estou usando aqui, ó, eu estou usando a equação 1. Se eu substituir aqui. E aí eu consigo fazer algumas contas aqui já, né? Porque eu consigo calcular a parcial disso aqui. A parcial desse termo aqui em relação a y é xz. Então aqui eu fico com x seno de z, desculpa. X seno de z. E a parcial de g em relação a y é a parcial de g em relação a y. Essa aqui eu não sei calcular, é atrás dela que eu vou agora. E isso aqui, eu sei que é igual a n, né? Que é x seno de z. Então, aqui, a gente substitui o valor de n. Certo? Esse cara aqui é o meu n. Ou, melhor dizendo, acho que fica mais... Aqui, a gente vai usar a equação 2i, né? Que a gente vai substituir, vai igualar isso aqui a n por conta disso aqui. Certo? E aí, então, agora, uma vez que g é derivada em relação a y, então a gente integra... Não, na verdade ainda não, desculpa, perdão. Aqui a gente ainda tem o seguinte, né?
esse cara cancela com esse cara. Eles não necessariamente vão se cancelar sempre, né? Mas eles podem se cancelar, ou parte disso pode se cancelar. E aí o que a gente tem é que a parcial de G em relação a Y está dando zero. Agora sim, uma vez que eu tenho isso aqui em função de Y, a gente integra em Y. Então, eu vou deixar aqui ó, duas integrais, já uma para cada lado. Então, do lado de cá, eu estou integrando a parcial de G. Isso aqui é igual a integral de zero. O que significa que do lado de cá, o que a gente tem? A função G de YZ. Certo? E do lado de lá, a integral de zero é zero. Né? A gente não pode esquecer disso. Então, eu tenho zero mais uma constante. Certo? Que constante é essa? Deixa essa. É G? Que constante é essa? Aqui vem uma constante agora, certo? É o H de Z? Isso. É uma função que depende agora só de z. Porque em relação a y, eu sei que a função não depende de y, porque a derivada de g em relação a y é zero. Né? Então, efetivamente, o que a gente chega à conclusão é que essa função, no final das contas, ela depende, ou ela pode depender só de z. A gente vai ver isso agora. Certo? Então, ó, eu só vou recuperar aqui. Me ajuda aqui, eu vou ter que apagar essa folha. Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, agora a gente vai jogar isso. A gente substitui essa informação lá em 1, certo? Então, eu pego essa informação e jogo aqui, em 1. E aí, a minha f de x, y, z, que é quem eu estou realmente procurando, vai ficar x, y, seno de z, mais h de z. Certo? Então, eu tenho aqui uma nova função, que eu vou chamar de 2. Certo? E aí, então, a gente vai agora para a última das equações, onde eu vou igualar P com a derivada disso aqui em relação a Z. Vocês estão ouvindo o Davi? Estão ouvindo uma voz no fundo aí? Sim. Agora a coisa complicou, porque agora tá... Ele tá animado. Não, é porque tá tendo aula, e o professor vai dar aula de educação física. Vai vendo, uma criança de 9 anos. Mas ué, como que é a educação física pelo remoto? Então, use sua imaginação. Meu Deus. Ó, então, ó, vou usar 3i e a equação 2. Certo? Então, da equação 2 eu vou pegar agora a derivada em relação a z da função f. Então, aqui eu vou usar a equação 2
eu vou ter a derivada em relação a z de f. Minha memória já não está mais tão boa como antigamente. X, Y, seno de z mais h. Certo? Então, a derivada de x, y, seno de z mais h de z. Certo? Então, derivando isso aqui, eu tenho x, y, cosseno de z, mais a derivada em z de h. Aqui, só lembrando, né? Eu posso usar a notação de derivada total, porque essa função só depende de z. Tá? E isso aqui vai ser igual... Aí sim, aqui eu vou usar a equação 3. E aí eu vou lá para o meu P, xy cosseno de z. Então aqui eu tenho x, y, cosseno de z. Esse cara aqui é P. De novo, para sorte nossa, esse cara e esse cara são iguais, o que significa que a derivada parcial de h em z está dando zero. Certo? Se está dando zero, eu vou integrar em z e vou chegar à conclusão de que isso aí é uma constante só. Correto? Eu vou deixar tudo indicado, porque isso não necessariamente vai dar zero sempre. Né? Então, o gabarito pode ajudar em outras resoluções. Aqui, dá para concluir mais rápido do que isso. Né? Mas eu vou deixar bem indicado para ajudar depois nos estudos. Então, eu tenho a integral dessa função. Isso tem que ser igual à integral dessa função. Então, do lado esquerdo, eu tenho h, do lado de cá eu tenho 0 mais uma constante. E agora, essa aqui é a constante mesmo, né? Porque eu já resolvi todas as pendências que eu tinha. Então, efetivamente, a minha função h de z, na verdade, ela é só uma constante. E aí, então, quando eu volto em 2, eu tenho que f de x, y, z, eu vou colocar ela aqui no cantinho de novo. Quando eu volto aqui no 2, o f de x, y, z é esse cara mais uma constante. X, y, seno de z mais uma constante. Ficou alguma dúvida? Alô? Não, tá igual. professor. É tranquilo as ideias, Então, teoricamente é para ser tranquilo, mas a gente nunca sabe. Né? Então, efetivamente, a gente só vai e volta, e acaba. São 3 derivadas, são 2 derivadas e 3 integrais, basicamente. Certo? Muito bem. Segundo exercício. Nesse caso, ele pede para mostrar que as formas diferenciais são exatas e depois calcular essa integral. A forma diferencial exata é a mesma ideia. Eita, meu computador agora deu uma travada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então segura aí que o meu mouse resolveu dar uma travada. Destravou. É o mouse mesmo que deu problema.
Gente do céu. Vocês precisam fazer uma vaquinha para comprar um computador para o professor, viu? Miséria. Vamos lá. Vamos lá, então, ó, verificar se as equações são exatas é a mesma coisa que verificar se o campo se o campo é conservativo. Então, eu tenho aqui a minha função n, porque é o que está multiplicando x. Aqui eu tenho a minha função n, que é quem está multiplicando y. E aqui eu tenho a função p, que está multiplicando z. Então, de novo, eu tenho que fazer a mesma coisa. A derivada de m em relação a y é a derivada de n em relação a x. A derivada de m em relação a z é a derivada de p em relação a x. E a derivada de n em relação a z é a derivada de p em relação a y. Então, essa aqui, derivada em relação a y, a derivada do seno, vezes isso aqui, que seria constante. Então, a derivada de seno é cosseno, vai dar cosseno ao quadrado de x. Não é cosseno ao quadrado, não, Zé. Perdão, gente. Nossa, que susto agora. Eu falei, mas tá louco? Não é cosseno agora, porque um é x, outro é y, colhão de rolha. Obrigado, Luiz. Derivada de seno é cosseno de y vezes o cosseno de x. Agora aqui, derivada em relação a x. Então, esse cosseno de y permanece. Derivada de seno é cosseno. Então, eles de fato são iguais. Nesse caso, a derivada de m em relação a z é zero. Derivada de p em relação a x é zero. Então, deu certo. É a mesma coisa aqui. Derivada de n em relação a z é zero. Derivada de p em relação a y é zero. E elas são iguais. Certo? Então, essa forma diferencial realmente é exata. Então, para resolver essa integral, eu preciso primeiro do campo conservativo. Porque observe que nesse caso, mesmo se eu quisesse resolver isso aqui do outro jeito que a gente tinha, eu precisava achar uma curva entre esses dois pontos, certo? Eu poderia fazer isso, eu poderia pegar os dois pontos, fazer uma reta entre eles, e aí eu resolveria do jeito anterior, da seção anterior. E aí eu precisaria de saber quem é o x, quem é o y e quem é o z dessa reta parametrizada em função de t. Com esses valores eu calcularia quem é o dx, quem é o dy e quem é o dz em função de t. Trocaria todas essas funções aqui pelos seus respectivos valores, para deixar tudo em t. Trocaria dx, dy e dz pelos seus respectivos, para deixar tudo em t. E eu teria que ver quem é o ponto inicial, quem é o ponto final. Normalmente, a gente, quando constrói reta, a gente pega um vetor que vai do ponto inicial até o ponto final, fazendo com que esse cara seja 0 e esse cara seja 1. E aí eu substituo tudo aqui e integro. Certo? Fiz um resumo ligeiro da sessão passada. Tá? Porém, a gente não precisa fazer nada disso. Uma vez que esse campo é conservativo, ou que essa diferencial é exata, basta eu achar a função potencial de novo. Certo? Então, eu posso fazer derivada de f. Todo mundo fez desse jeito, né? Por função potencial, imagino. Alguém fez diferente? Eu não fiz. Você não fez o exercício ou não fez diferente? Não, eu não fiz diferente. Ah, tá. Muito bem. Então, eu vou continuar fazendo. Todo mundo deve ter feito começando por M também, né?
Se alguém começou por outro valor, fala aí que a gente vai conversando. Então, tem isso aqui. E aí, de novo, a gente integra em Y. Certo? Vou dar uma adiantada aqui, pode ser? Sim, em termos de passo a passo. Pode. Eu vou ficar com F. Mas não é que integrar em X? Nossa, eu falei em Y ou eu só escrevi em Y? Você falou em Y. Falei, tá gravada, né? Não dá nem para voltar atrás. Não dá nem para falar que, não, eu só escrevi errado porque tá gravado. Eu não pode falar que é o corretor porque foi eu mesmo que fiz, né? Porque no WhatsApp a gente bota a culpa no corretor, né? Escreve certeza com. Escreve errado, faz corretor. Vamos lá. É verdade. Não é mesmo isso. Eu escrevo errado direto e o corretor, eu ponho a culpa no corretor. Vou negar não, já passei uns apertos feios. Deixa eu ver aqui a Pâmela. Se começa com N ou P, a diferença é em relação a quem é interno. N, Y e P. Isso, exatamente, Pâmela. Se eu tivesse começado com N, aí eu integraria em Y. Porque eu compararia o N com a parcial de F em relação a Y. Né? Então, do lado de cá eu vou ter de seno de Y vezes cosseno de X dx. Ok? Então, a função f que eu estou procurando é essa integral aqui. Seno é uma constante, então ele fica de fora. Integral de cosseno de x dx é seno de x. Então, eu fico com essa função, e aqui mais agora vem uma função, vou deixar ela coloridinha aqui só para a gente. Aqui eu vou ter agora uma constante em x que pode vir a ser uma função de y e z. Certo? Então, seguindo a mesma nomenclatura, essa é a minha equação 1. Eu não escrevi aquela i, 2i, 3i, né? Deveria ter escrito. Só para efeito de... Então, agora a gente vai usar o fato de que a parcial de f em relação a y é igual a n, e a gente vai usar a equação 1. Né? A gente tem essas duas informações. Então, a parcial de f em relação a y, olhando para essa equação que a gente obteve, que é essa aqui, parcial de f em relação a y, derivada do seno de y, cosseno de y, vezes seno de x, mais a parcial de g em relação a y. Isso aqui vai ser igual, usando, vou chamar isso aqui de 2i, né? Usando essa informação, a gente tem que isso aqui vai ser igual a n, que é cosseno de y, seno de x. Certo? Esse cara aqui é o meu n. Então, de novo, demos sorte. Esses caras se cancelam. A gente tem que a parcial de g em relação a y deu zero. Certo? E aí, como eu estou fazendo a parcial em y, agora sim, a gente integra em y. E aí, de novo, sendo um pouco mais comedido no passo a passo, essa integral de g em relação a y vai dar a própria g de yz. Do lado de cá, a integral, né, que vai ser uma integral em y,
colocar aqui, só para deixar. Né? Isso aqui vai dar 0 mais uma função de z. Então, a gente sabe que f de x, y, z vai ser, então, seno de y. Aqui a gente vem da equação 1. Dessa equação a gente tem que o f vai ser seno de y vezes seno de x mais h de z. Ou seja, eu passo para a minha segunda equação. E aí, para terminar, eu uso o fato de que a parcial de f em relação a z é igual a p. Essa seria a minha terceira equação. Essa aqui é a primeira, né? Só para... Então, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. 3i. Né? Então, usando esse fato e esse fato aqui, a gente chega à conclusão que, a parcial de f em relação a z vai ser igual a parcial de f, a parcial de z disso aqui tudo. Seno de y, seno de x, mais h de z. Certo? Isso aqui vai ser igual pela equação, volta, por 2i, 3i, desculpa. Por esse fato aqui, isso aqui vai ser igual a P, que é 1. Certo? Aqui eu tenho P. Tudo bem até aí? Do lado de cá, a derivada desse primeiro termo aqui é 0, porque os dois não dependem de z. E a segunda é justamente a derivada de h em relação a z. Isso aqui está dando 1. Agora não deu 0. Não deu nenhuma função, mas também não deu 0. Então aqui a gente vai integrar em z. Quando integra em z, do lado de cá fica h de z. Do lado de cá fica integral de 1 dz, que é z, mais, agora sim, mais uma constante. E aí a gente substitui em 2, que é essa aqui. Certo? Então vamos lá. Ó, f de x, y, z é igual, nossa, me ajuda a lembrar, seno de y, seno de x, mais h de z, que é igual a z mais constante. Então, f de x, y, z é seno de y, seno de x, mais z, mais uma constante. Tá claro isso? Uhum. Alguém ficou com alguma pendência? Então, essa é a minha função potencial. O que a gente vai fazer agora?
Agora a gente resolve a integral. Certo? Que é essa aqui, ó. Opa, deixa eu copiar isso aqui. Estão fazendo exercício mesmo. Tira isso, acende isso. Agora, peraí. Pega isso aqui. Vamos para baixo. Pronto. Parou? Escutaram aí? Parou? Deixa eu tirar isso aqui. Vocês estão ouvindo o professor contando? Sim. Dá pra ouvir, sim. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo uns pulos lá no chão. Aqui, ó. Gente, que negócio sem noção. Bom, enfim, isso vai para o YouTube depois. Vamos lá. Como é que eu faço para resolver essa integral agora? Sem ser o Luiz que fala muito? Não, não que você não deva falar, Luiz. É só para ver se a gente já... Poxa, Você já ia falar. Desculpa, te cortei. Eu não vi que você estava abrindo. Perdão. Quem pode responder? Quer que eu escolha ou vocês vão se manifestar? Substitui onde tá 0 no X, as coordenadas ali. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Aplica a função em B menos a função aplicada em A. Essa função aqui. Não, a função potencial. Isso. Então eu faço f de 0, 1 menos f de 0, 0. Certo? Tudo isso aqui eu troco por essa conta aqui. Porque não me interessa qual é o caminho que faz a ligação desses dois pontos. Certo? Então, ó, quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai ser... Eu vou substituir aqui, ó. 0, 1 e 1. Então, eu tenho seno de 1, certo? Vezes seno de 0. Mais 1. Se você quiser, você pode pôr a constante. Não precisa, porque ela vai se anular, porque tem esse menos aqui, né? Então, tem isso aqui, que é a primeira, menos essa aqui, 1, 0, 0. Então, eu tenho seno de 0 vezes seno de 1 mais 0. E certo? Só para confirmar. Isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é z. Certo? X, y, z, tá certo? Aqui é y, aqui é x e aqui é z. X, y, z. Tá. Então, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, esse negócio tudo dá 1. Acertaram? sim, Todo mundo acertou ou não? é meio decepcionante fazer exercício. Não, O exercício fica tão fácil que vocês ficam até desacostumados, né? quando dá 1, quando dá 0, você fica. Quando dá 1, você fala.
É quando a resposta dá muito. Duas coisas que são ruins. É quando o zero, então, não é decepcionante, ele é apavorante, porque a gente sempre acha que está errado. Não, quando dá zero, eu sinto que perdi meu tempo fazendo a conta. Esse- Essa é a resposta que eu tinha visto. Perdi meu tempo fazer tudo isso para dar zero, né? Mais algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? E esse 3 aqui, como é que vocês fizeram? Gostaria de ouvi-los. 30, né? Oi? 30, desculpa. É o terceiro, na verdade, eu quis dizer. Esse 30, como é que vocês fizeram? Eu fiz, primeiro de tudo, vendo se o campo era conservativo. E se ele fosse, daí não precisava, ia facilitar muito exercício. Aí fiz a mesma coisa do Luiz. Eu já dei esse exercício aqui em prova, e aí, passando pelas. Na época que eu ainda ficava na sala, passando pelos corredores, eu via as pessoas resolvendo item por item. Aí, veja só, vou só dar uma ideia do caminho percorrido nesse caso. O item A te dá um segmento de reta que vai de um ponto a outro. Vou chamar esse ponto 1, 0, esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então, ele te dá um segmento de reta que vai direto de A até B. Então, você tem que fazer todo aquele trabalho, porque você tem o segmento, né? Você tem a parametrização do segmento que está aqui, ó. Você tem o intervalo de T, aí você faz todo aquele trabalho para calcular isso aí. O exercício B, o item B, ele pega um segmento de reta que vai do A até na origem, e depois da origem até o B. Isso não é plano, né? Eu só estou te mostrando os passos. Então, você tem uma curva 1 aqui e uma curva 2 aqui. Então, você tem que fazer toda aquela conta para duas integrais. O melhor é a terceira parte, porque a terceira parte faz, você sai do A e vai para esse ponto aqui que eu vou chamar de C. Vai para esse ponto, C não, que vai confundir com a curva. Vou chamar de D. Você sai do A para o D. Aí você sai do D pelo eixo X até esse ponto que eu vou chamar de E aqui. Aí você sai do E e vai até a origem. Desculpa, perdão. Você sai. Esse ponto aqui já é o ponto D, perdão. Eu me troco aí. Eu saio de D e vou para a origem. Aqui, ó. Aí eu vou dar origem para mais um ponto. Até por uma parábola. Até esse cara aqui. Até o B. Por essa parábola. Aqui tem uma parábola. Então aqui eu tenho três curvas. Essa curva aqui é uma parábola. Então veja, para resolver essa integral com a teoria que a gente tinha na sessão anterior, nesses três itens, eu tenho que calcular 6 integrais. Uma para cada uma dessas aqui. E todas elas são contas diferentes. A integral que eu tenho que calcular em todos esses casos são relativamente simples, porque são integrais em t. Mas olha o trampo que eu tenho para fazer isso aí. Agora, se esse campo for conservativo, eu troco tudo isso por uma única conta. Né? Pego tudo isso aqui e troco pela integral do trabalho do ponto A até o ponto B, fazendo isso aqui. Certo? Desde que
F seja conservativo. Beleza? Pergunta. Alguém fez desse jeito? Vocês estão me ouvindo? Igual a do Luiz? Não, desse jeito que eu falei aqui, ó. ABC aqui. Item por Não. item, caminho por caminho. Não, é que sei lá, sabe quando você suspeita meio de exercício, aí você fala, nossa, meio duvidoso, assim. Então, na verdade, a suspeita tinha que ser o contrário. Assim, tipo, cara, não é possível que eu tenha que fazer isso tudo de integral. Tem que ter um. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. Mas é isso que eu falei. Ah, tá. Que não foi nesse sentido mesmo, que não é possível que eu tenha que fazer esse tanto de conta. Isso. Aí deu uma O que preguiça, aconteceu vamos torcer. comigo, pode Ah, falar. Não, fala, pode falar, era só que, tipo, eu falei, nossa, preguiça de fazer tudo isso, vamos torcer pra dar certo. Deu certo, é isso. entendi. De ser o quê? De ser, de Conservativa, né? ser, de ser, vamos torcer para dar certo, Sorte. de ser conservativo. Fala, Marta. Eu acabei começando o A e o B, aí o A foi, tipo, normal. Aí quando eu comecei a fazer o B por esse jeito aí de C2, eu não consegui fazer. E daí eu li de novo, e eu falei, bom, se os dois são iguais, os dois pontos, A e B, tem que dar o mesmo resultado. E daí eu tentei fazer com que o B desse o mesmo resultado que o A. E não tava dando certo. Aí eu falei, bom, deve ser igual ao 17. Aí eu só provei que era conservativo e continuei a vida pensando, nossa, por que que eu não fiz isso antes? Entendi. Na verdade, se o campo não for conservativo, o resultado dessas letras não necessariamente vão ter que dar iguais, mesmo o ponto inicial e final sendo os mesmos para as três. Porque se o campo não é conservativo, eu gasto muito mais energia fazendo esse caminho C do que o caminho A. Então, assim, embora a sua suposição inicial fosse tem que dar igual, ela só tem que dar igual se o campo for conservativo. Tá? Porque se o campo não for conservativo, primeiro que eu nem posso resolver desse jeito, e segundo que essas integrais não vão dar o mesmo valor. Né? Justamente porque se eu estou falando de campo não conservativo, eu estou falando de quantidade de energia. E aí, assim, em tese, a gente vai gastar mais energia quando eu tiver mais caminhos para percorrer. Né? Bom, então vamos lá. Vamos resolver de novo. Eu fiz assim justamente para vocês praticarem bastante a questão de. Como é que fala? Calcular a função potencial. Então, ok. Vem aqui. Junta todo mundo. Pega você. Sobe. Então, de novo, estamos na mesma história de sempre. Certo? Esse cara aqui é a minha função M. Esse cara aqui é minha função. E esse cara é minha função P. Agora vamos rezar para ele ser conservativo. Né? De novo, mesma historinha de sempre. Derivada de M em relação a Y precisa ser igual à derivada de N em relação a X.
a derivada de m em relação a z precisa ser igual à derivada de p em relação a x, e a derivada de n em relação a z precisa ser igual à derivada de p em relação a y. E então, vindo aqui, derivada de m em relação a y. Derivada disso aqui é isso aqui, vezes a derivada do que está aqui em cima, regra da cadeia. Derivada de yz em relação a y, sobra z. Derivada de n em relação a x, n em relação a x. Essa parte de cá dá zero. Nessa parte aqui, eu tenho o x multiplicando tudo isso, então a derivada de x dá 1, sobra tudo isso. Sobra z elevado a yz. Ok. Uma deu certo. Derivada de m em relação a z é a conta daqui, só que agora eu vou derivar isso aqui em relação a z, vai sobrar o y, né? Então, tenho e elevado a yz. Y vezes v elevado a yz. Derivada de p em relação a x, derivando essa parte em relação a x, essa parte aqui dá zero, e aqui, derivo x dá 1, sobra y e elevado a yz, o que faz com que essa aqui também seja igual. Desculpa, Pablo, eu só vi sua pergunta agora. Não, nessa seção do livro não faz muito sentido ter alguma coisa. Quer dizer, na verdade, sim, no primeiro exercício que a gente pede lá, verifique se o campo é conservativo, alguns daqueles campos não são conservativos. Inclusive, eu coloquei alguns deles. Não, desculpa. Coloquei no questionário, né? Alguns deles estão no questionário, que não são conservativos. Agora, nos cálculos, eu acho que todos os que são para calcular a integral são conservativos. Acho. Não lembro de decor aqui. Derivada de n em relação a z. Aqui. Isso aqui. Nossa, isso aqui dá uma confusão, hein? Derivada disso aqui em relação a z. Então, eu tenho isso aqui vezes isso. Porque agora eu tenho regra do produto, certo? Não. Ó, x. Aí eu tenho... Isso aqui fica de fora. Eu vou derivar isso aqui, ó. Derivada de z em relação a isso. Derivada de z vezes isso. Então, vai dar isso. Mais z vezes a derivada disso. Então, z vezes a derivada de e elevado a yz. Tudo elevado em relação a z, então dá y e elevado a yz, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Tá certo, sim. Eu tava conferindo aqui. E isso foi só a primeira parte, né? Agora a derivada disso aqui que vai dar mais cosseno de y. Eu vou colocar isso aqui para cima. Derivada de p em relação a y. É a mesma história. Então, derivada disso aqui em relação a y. O x fica de fora. Eu vou derivar esse produto aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, dá o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que eu estou derivando em relação a y. Então, dá isso aqui vezes a derivada disso em relação a y, que sobrou z. Z e elevado a yz. Opa, aí, tá certo. Mais derivada de seno em relação a y dá
Posição de Y. Tudo bem? Então, de novo, isso aqui está igual, né? Esses caras são iguais. Alguém ficou com dúvida nessa conta toda aqui? Alô, alô? Tá tranquilo, Zé. Pode Tá tranquilo? seguir. Tá tranquilo? Tá É que demora um tempinho pra gente conferir. Eu conferindo Sim, sim. no caderno. Confiram aí. Tem esse também. Segue o jogo. Então agora a gente vai para o fato de que a parcial de f em relação a x é m, a parcial de f em relação a y é n e a parcial de f em relação a z é p. Efetivamente, é bom só deixar claro o seguinte: f é conservativo. Isso significa que existe um f tal que isso aqui acontece. Esse tipo de informação é importante deixar, porque o que acontece? Ó, você está fazendo uma análise e essa análise te dá uma conclusão. É importante que essa conclusão apareça no seu texto. E isso eu não estou falando para cálculo, isso eu estou falando para a vida. Né? Você está fazendo uma análise de alguma coisa e você chega a uma conclusão, você tem que deixar claro qual foi a conclusão que você chegou. Então, a conclusão que você chega é essa. A partir dessa conclusão, você tem um caminho que você vai seguir. Né? Isso desenrola algumas coisas. No nosso caso, o fato dele ser conservativo faz com que exista essa pessoa que me dá essa igualdade. Tá? E aí, a partir disso, é que eu chego nessas três equações, essas três igualdades aqui. Né? Então, eu posso, inclusive, deixar muito claro isso aqui. Tira isso. E diz que tem mais uma implicação, que são essas três equações aqui. E aí vocês foram tudo por M de novo? Sempre começa por M. Sempre começando com M. Então, aí aqui nesse caso eu só vou usar mesmo a equação I. Né? Eu tenho aqui esse cara, porque eu ainda não tenho ninguém para derivar. Né? É igual a M, né? O que significa que isso aqui é igual a E elevado a YZ. E aí, de novo, integrando em x. De novo, vou dar uma simplificada na notação. Do lado de cá, f de x, yz. Do lado de lá, a integral de e elevado a yz dx. Isso aqui, então, me diz que f de x, yz, essa integral vai ser x e elevado a yz, porque isso aqui é uma constante em x, mais a nossa amiga g de yz. Certo? Com isso, a gente tem a nossa primeira equação. Eu vou chamar de 1. Então, veja, essa seção acho que é a mais fácil, porque não tem segredo, né? É uma receita só. O que a gente tem aqui? Ó? A derivada em y de f vai ser
Aqui eu vou usar a equação 1. Certo? Peraí que meu ouvido está coçando e o fone do ouvido está atrapalhando. Aqui eu tenho derivada em y desse cara aqui. X, E, YZ mais G de YZ. Isso aqui vai dar derivada disso aqui em Y. O X fica. Derivada disso aqui é isso aqui, vezes a derivada do que está aqui em cima, que é Z. Então, Z E elevado a YZ mais a derivada em Y de G. Aqui, a gente usa a 2i igual a isso a n. Nossa senhora, que monstro que é isso aí. Então, peraí, vou colocar isso aqui lá para baixo. Então, isso aqui eu vou igualar a n, que é x, z, e elevado a yz, mais z cosseno de y. Certo? E aí, agora, finalmente, a gente teve um caso onde cancela não dá zero, né? Porque esse aqui cancela com isso aqui, mas ainda sobra coisa. Né? Finalmente sobrou alguma coisa. Então, ó, a derivada em relação a y de g vai ser z cosseno y. Certo? E aí, aqui, a gente integra em y, né? Fazendo isso aqui. Integrando em y, do lado de cá eu tenho a própria função, g de yz. Do lado de cá eu tenho a integral de z cosseno de y dy. Z é constante, então não calcula a integral, sai da integral. Integral de cosseno de y dy, opa, é seno de y, certo? Vocês viram que eu fui colocando um menoszinho aqui, né? Na hora de calcular a integral de seno e cosseno, a chance de você calcular a derivada é enorme. E justamente aí você tem um problema de sinal, porque os sinais estão contrários, né? A derivada de cosseno é menos seno e a integral de cosseno é seno. Né? Então, cuidado para não cometer o erro que eu estava cometendo aqui. Fala, Miguel. Ok? E aí, o que eu tenho aqui agora? O que aparece aqui? Um de cada vez. Aparece H de Z. Isso, essa função continua aparecendo aqui. Certo? E agora não é mais. Então, a minha g de yz não é mais só uma h de z. Ela tem mais coisa. Certo? Mas isso pouco importa. O que eu pego agora, pego isso aqui e substituo em 1. Beleza? Deixa eu pegar mais uma folha de caderno aqui. Então, ó, vocês conseguem me ajudar? F de x, yz é igual a quem? Alguém pode falar para mim? É xy de e elevado a yz Xy elevado a yz. mais seno de y Ah,
Aí E, agora vinha G. e H. Aí Isso. derivada, HZ. Não, peraí. Será que eu tô confundindo? Eu tô vendo no meu caderno, acho que eu não tenho aí de forma Ó, peraí. diferente. Tá F de, X- faltando o Z. F de x, y, z é o x elevado a y, z mais a g. Mais E, seno de Y, Z, isso, mais h. Então, peraí. falta um Z só. Isso, aqui tem um z. Então, tirei esse cara aqui só para acrescentar um z aqui. Então, mais z mais. Eita, nós. H. Certo? Essa aqui é a minha segunda equação. Que eu tiro quando eu integro em y. E agora, por fim, eu pego 3i e 2, né? Então, eu tenho que calcular a derivada de f em relação a z. Aí, usando essa equação 2, eu tenho que calcular a derivada de f em relação a z desse cara aqui. X, y, e elevado a yz, mais z seno de y, mais h de z. Isso aqui vai ser igual, aí aqui sim, eu vou usar também a equação 3i. Isso aqui vai ser igual a P, né? E o P é esse cara aqui. XY elevado a YZ mais seno de Y. Me ajuda aí. XY elevado a quê? Nossa, minha memória tá horrível. Tô cansado. Elevado a YZ mais seno de Y. Ô Zé, Oi. eu falei errado o F de X. Não tem o Y ali acompanhando o E de YZ, não. Ele aparece numa outra parte da conta depois, eu tava olhando no lugar errado. Ah, é. Só tem o X aqui, ó. Ele vai Ele tem o X. isso aí vai dar. Aí já dá problemas aqui. Eita! Mas então ele deveria. Porque a princípio não deveria ter cancelado isso aí, não? Acho que depois, quando derivar, vai cancelar. No final dá tudo certo. Mas não tem o Y acompanhando, não. Deixa eu só ver aqui. Tá, então vamos lá, tá certo. Onde eu estou? Volta para minha. Isso aqui. Então, esse cara aqui não tem. E esse cara aqui não tem. A gente não derivou ainda. Obrigado, Ingrid. Foi Ingrid que falou? Tô conseguindo identificar nas vozes? Isso. Obrigado, Ingrid. Também, né? Obrigado, Luiz e Ingrid. Então tá. Então tem isso aqui. Beleza. Agora vamos lá. Derivada desse trem aqui. Aqui, então, isso. Agora vai aparecer o y que vai cancelar lá, né? Porque eu vou ter x, continua, e a derivada disso aqui em relação a z. Aí fica isso aqui, vezes a derivada de yz em relação a z, que é y. Mais a derivada disso aqui em relação a z, que é... Ixi, vai cortar todo mundo, inclusive.
seno de y mais a derivada em relação a z de h de z. E isso aqui tem que ser igual a isso tudo que está do lado de cá. Estamos no caminho certo? Então, agora sim, esse cara cancela com esse cancela com esse, e a gente chega à conclusão que a derivada de h em relação a z é zero. Se ela é zero, agora eu vou apelar, vou marcar aqui. Então, h é constante. Então, a minha função fica sendo x elevado a yz mais z seno de y mais uma constante. Então, o que eu quero é calcular essa integral de A até B. Isso vai ser f de B menos f de A. Certo? Quem são os pontos mesmo? Ponto A é... Me ajuda aí. Ponto A é 1, 0, 1. E B é 1, π sobre 2 e 0. Então, a gente vai calcular f de 1, π sobre 2 é 0, menos f de 1, 0, 1. É isso? Isso aí. Isso aí. Estamos acabando, hein? Eu achei que ia ser rapidão essa resolução do exercício. Até explicar, né? Passo a passo. F de 1, π sobre 2 é 0. Então, vai ser x é 1, y é π sobre 2 e o z é 0. Então, vai ficar aqui, ó. 1 elevado a 0, já vou substituir aqui para ficar mais rápido, mais o z é 0, seno de π sobre 2, mais constante, tá aqui. Aí vou pôr o constante, tá? Então, essa foi a primeira parte, menos essa segunda parte, que vai ser, x é 1, então é 1 elevado a 0, de novo, porque o y agora é 0, mais o z é 1, seno de y, que é 0, mais essa constante. Eu não vou pôr de novo. Tá. E elevado a 0 é 1, né? Esse aqui dá 0 vezes seno de π sobre 2, esse aqui dá 0. E elevado a 0 dá 1, então isso aqui dá menos 1. E esse aqui, o seno de 0 é 0, esse aqui dá 0. Isso aqui de vocês deu 0. É isso mesmo? É isso aí. Deu 0. Não Dá uma sei. tristeza, né? Não é desesperador isso? Eu não lembrava que esse exercício estava fazendo. Mas ficou claro essa sessão? Essa aqui eu acho que eu não vou nem colocar para fazer vídeo, porque ela é muito fácil, né? Estamos entendidos nesse caos?
Depois eu só coloco as notas de cada, como é que fala? De cada questão. Eu coloco lá no Classroom. Bom, para fechar, então, essa última, faltam 20 minutinhos, eu vi até o início dessa aula 20, não, 17 visualizações da aula de Teorema de Green. E o vídeo dessa vez era bem pequeno, porque foram 15 minutinhos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre Green? Alô? Professor, eu vou ver minhas anotações, se eu anotei alguma coisa que eu não entendi. Entendi. Eu não fiquei com dúvida por enquanto. Oi? Eu não fiquei com dúvida por enquanto da aula. Ixi, o meu medo é quando vocês não têm dúvida. É que Ó, eu não fiz exercício ainda também. entendi. Então tá. Professor, eu não tive, por enquanto, nenhuma dúvida, porque eu assisti o vídeo e, pelos exemplos, era bem tranquilo, era uma continuação do que a gente já estava vendo, mas o exercício. Basicamente, então, para quem ainda não assistiu a aula e vai assistir, basicamente, o que vocês precisam entender é o seguinte. Essa próxima sessão, a gente trata de curvas no plano. Para quem ainda não assistiu, já fica um spoiler. E para quem assistiu, acho que isso que eu vou falar agora vai ajudar bastante a clarear ainda mais o assunto. Então, o teorema de Green, ele, ele só faz sentido para curvas planas. Então, eu tenho que estar no... Significa que o meu campo de vetores, agora, ele tem só duas direções. Porque eu só estou falando do plano. E aí, o que ele faz é uma outra maneira de calcular a circulação e o fluxo através. Tá? Ele só vai fazer com que a gente calcule isso aqui de uma outra forma. Primeiro, como é que era a circulação? A circulação é a integral, quando a gente fala de uma curva fechada, do trabalho. Né? Era independente da curva ser aberta ou fechada. É isso aqui. Para campos conservativos, quanto é que dá essa integral? Zero. Quanto? Zero. Zero. Certo? Então, também não faz nenhum sentido falar de campos conservativos, porque essa curva aqui, ó, além de estar no plano, ela tem que ser fechada. Tá? Então, o termo de Green funciona para curvas no plano e curva fechada. Ela tem que ser essa característica. Se ela não for fechada, eu não consigo aplicar o teorema de Green. Tá? Então, esse campo só faz sentido eu aplicar isso aqui quando esse campo é não conservativo. Bom, a gente viu uma forma de calcular isso aqui, né? O que o teorema de Green fala é que a gente pode, ao calcular usando o campo, a gente pode calcular usando a região formada pela curva. Deixa eu só pegar aqui,
Essas fórmulas são muito chatas. Opa, mais para frente. Mais para frente, mais para trás. Para trás. Aqui. Isso aqui, a gente aprendeu a calcular. Isso aqui é a primeira integral que a gente aprendeu lá, a integral de lá atrás, certo? Só que o teorema de Green diz o seguinte, ó. Se a curva é fechada, então essa curva, ela delimita uma região no plano. Então eu posso usar a integral dupla dessa região que a curva limita. Então essa integral da circulação passa a ser uma integral sobre R, que é a região limitada pela curva, de um cara aqui que a gente chama de rotacional, porque eu estou falando de circulação. Esse cara é del N, del X, menos del M, del Y. Então, ao invés de eu fazer uma integral de linha, eu faço uma integral dupla. E aí é uma integral dupla igual aquela que foi a primeira coisa que a gente viu de integral dupla. Integral dupla simples em duas variáveis. O fluxo, a gente também viu que era calculado por essa integral. E aí, nesse caso, a gente tinha uma forma muito particular de calcular isso, porque a gente não encontra com facilidade quem é o vetor normal. Então, a gente mostrou que isso aqui vira uma integral do tipo mdy menos n dx. Certo? Isso aqui é ainda dentro do próprio tópico lá de fluxo através da curva. E aí, o teorema de Green diz que eu posso trocar isso por uma integral dupla agora da divergência, ou do divergente, que é del M, del X mais del N, del Y, dA, sobre a região. Então, efetivamente, o que o teorema de Green faz é, ao invés de eu calcular essa integral, eu calculo uma integral dupla. Quando eu tenho uma única curva, por exemplo, a circunferência, não necessariamente vai ter vantagem se trocar uma pela outra. Pode ser que tenha, mas não necessariamente vai ter. Porém, quando eu tenho, por exemplo, uma curva composta por 4 retas, certo? Para resolver a circulação ao redor dessa curva aqui, andando assim, né, sentido anti-horário, para resolver essa circulação, se eu fizer isso pela integral de linha, eu tenho que fazer 4 integrais de linha dessa, porque a minha curva é composta por esses quatro segmentos. Certo? Então, a integral da circulação Oi. Pode. Tudo bem. Não tem problema, fala para ele que não tem problema. Tá? Essa integral aqui, eu teria que calcular para essa situação 4 integrais. Estão acompanhando a ideia? Tá? Isso aqui vem aqui 4 vezes, porque eu tenho 4 curvas parametrizadas diferentes. Pelo teorema de Green, esse negócio aqui, essa integral aqui, fica só uma integral sobre essa região. Como eu estou falando de circulação, então eu vou pegar essa integral aqui. Del N, del X, menos del M, del Y.
mesmo vale para o fluxo. Essa integral do fluxo, se fosse fazer pelas parametrizações, eu faria 4 integrais também. Uma para essa, uma para essa, uma para essa, uma para essa. Então, em alguns momentos, isso aqui vai ser uma vantagem muito boa. Beleza? Tá claro isso? Uhum. Então, quem não viu o vídeo ainda, assista. O vídeo é maravilhoso. O professor que fez o vídeo disse que é fantástico. Gosto muito dele. Nossa, vocês estão ruim de dar risada mesmo, hein? Esse piada eu não tô acertando uma hoje. Nem essa. Não, essa pelo menos não se manifestou. Ou vocês estão com muita preguiça. Tá cedo. Não tá cedo, não. Já são quase 10 horas da manhã, gente. Se vocês não acordarem até agora, então vocês não aproveitaram a aula. Pelo amor de Deus, não fala isso. Ó, seguinte. Assistam o vídeo. Que aí na sexta-feira a gente faz alguns exercícios juntos. Sobre a correção da prova. Eu ainda não terminei, mas eu confesso a vocês que eu estou demorando, porque eu estou olhando vídeo por vídeo, fazendo um monte de anotação para devolver para vocês terem uma devolutiva muito maior do que só uma nota. E aí o que eu estou pensando em fazer, se vocês, assim, até para aliviar um pouco a carga de vocês com relação a assistir os vídeos, e dar feedback de cada um dos vídeos, se vocês quiserem, a dupla de vocês olha e divide os vídeos ao meio, cada um assiste metade. Ao invés de todo mundo assistir todos os vídeos, vocês pegam a dupla e a dupla divide os vídeos ao meio. E aí, pelo menos, aí cada um assiste, aí pelo menos todos os vídeos vão ter a impressão de pelo menos um aluno de cada dupla. Tá? Então, assim, seria, aí daqui para frente, quer dizer, depois que eu terminar de dar do corrigir, essa segunda etapa precisa ficar muito claro que ela não vale especificamente nota, certo? Ela é muito mais uma contribuição de vocês, para vocês mesmos, de saber o que deu certo, o que não deu certo nos vídeos de vocês perante a visão dos colegas. A minha visão é uma visão crítica, e eu estou sendo bastante rigoroso, saibam disso, esse é meu papel. É uma visão crítica, técnica, eu estou olhando para os detalhes, para os mínimos detalhes, principalmente nas questões de erros, né? E eu estou fazendo uma espécie de dossiê com esses erros que estão acontecendo, e justamente para que vocês tenham esse feedback do que está errado, o que não pode ser dito, o que não pode ser escrito, e assim por diante. E aí depois vocês vão ter uma visão dos colegas, assim, putz, entendi, não entendi, essas coisas, e que para vocês é importante, para mim também. Tá? Então essa segunda etapa, ela é muito mais colaborativa do que propriamente avaliativa no sentido de nota, né? Ela faz parte da avaliação porque eu espero que isso faça com que vocês melhorem para as próximas. E eu espero que mesmo as pessoas que não estão vindo na aula entendam essa etapa e assistam os vídeos. Alguma dúvida, gente? Senão a gente encerra por aqui.